Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 15 de janeiro. O noticiário do Botafogo na tarde e começo da noite de hoje foi movimentadíssimo. Várias informações sobre o mercado da bola e a gente vai falar bastante sobre isso. Matheus Martins, Luiz Henrique, Gregory, Júnior Santos, Igor Jesus, proposta formalizada pelo Wendel, com situação envolvendo o Luiz Henrique, inclusive mais um jogador do clube russo. Irmão, tem muita coisa para te atualizar. E também vale destacar, claro, que a premiação que gerou todo aquele rebuliço nesse começo de ano foi paga. Segundo o GE, jogadores e diretoria chegaram num denominador comum em relação à cotação do dólar que seria utilizada para fazer o pagamento, e aí tudo foi resolvido. Todos os pingos foram colocados nos is. Página virada, portanto, só que vale, claro, comentar e destacar. É incrível como sempre que o texto surge no circuito, as coisas são destravadas. Se tem algum ponto sensível que a gente precisa resolver, seja na parte administrativa, seja na área de contratações, chegou o texto, a gente vai ter algum desfecho, pelo sim e pelo não. Isso, claro, tem um lado bom e um lado que não é tão bom assim. Não vou nem falar que é ruim, porque algumas decisões que de repente a gente precisaria tomar de forma mais ágil, pode demorar um pouquinho mais. É o que acontece, por exemplo, quando a gente fala de contratação de treinador. Isso é com texto e é no tempo dele. Esse tempo vai durar quanto? Não faço ideia. Ele vai conversando com profissionais que ele de repente acredita seria uma possibilidade interessante e em um belo momento a proposta vai ser feita. Quando? Só depende do texto, só ele sabe. Essa é a grande realidade. Agora, sobre o mercado da bola, Fogão, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, Matheus Martins. Só que antes, eu te peço por gentileza para já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Estamos buscando 57 mil inscritos. Esse ano a gente quer se aproximar bastante dos 100 mil, porque um belo dia essa marca, que vai ser histórica, vai se tornar uma doce realidade. Então, se você puder se inscrever, inscreva-se e também compartilhe aqui o Fala Fogão nos seus grupos do WhatsApp. Fortalece pra caramba o nosso trabalho, pode ter certeza disso. Dito isso, vamos falar sobre Matheus Martins. Informação do GE, o CSKA, lá da Rússia, assinou com uma proposta de 15 milhões de euros. Lembrando que o Botafogo contratou Matheus Martins por 8. E ainda dobrando o salário do atacante. Só que Matheus Martins, que tem 21 anos de idade e entende que no Botafogo em 2025 ele deve ter mais oportunidades, justamente por conta das saídas do Almada e do Luiz Henrique, decidiu que vai permanecer. Eu entendo que é uma decisão corretíssima, porque a lógica aponta nessa direção mesmo, que o Matheus Martins, enfim, possa ter mais minutos e, de repente, até porque não, se consolidando como titular. O Matheus Martins não apresentou tudo ainda que ele tem capacidade para apresentar. Eu penso dessa maneira e eu tenho certeza que o jogador também, embora ele tenha tido ali momentos na temporada 2024 que ele foi importante e teve o destaque. A gente tem, por exemplo, o clássico contra o Flamengo, aqui a gente goleou por 4-1. O Matheus entra e faz 2 gols. Ele faz 2 belíssimos gols, por sinal. Contra o São Paulo na Libertadores, é o responsável pela última cobrança. E faz aquela cobrança magistral sem sequer olhar para a bola. Ele já sabia o que ele ia fazer, só esperou o goleiro deslocar para escolher o canto. Perfeito. Matheus Martins tem muita capacidade técnica, mas precisa de ritmo e sequência. E olha, interessante observar, mesmo sem jogar e apresentar um nível do mais alto assim que a gente espera dele, a proposta dos russos já chegou na casa dos 15 milhões de euros. Aí eu te pergunto, o que tu acha que vai acontecer com o Matheus Martins jogando pra caramba e só tendo 21 anos de idade? Essa proposta de 15 milhões de euros rapidamente salta para 25, 30 ou até mais, dependendo de como o Matheus performar com a nossa camisa. Espero que tenha muito sucesso, muito êxito, porque a gente tem que valorizar quem de fato quer permanecer vestindo essa camisa daqui. É ou não é verdade? Por falar nisso, vamos agora para um outro atacante, Júnior Santos. A gente sabe, tem a proposta do Atlético Mineiro, a questão salarial lá, girando de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil reais por mês, né? Contrato de 4 temporadas. A gente sabe que isso tá, né, dando o que falar. O Botafogo, segundo tudo que já foi noticiado, ele aceitaria, se o jogador falar, quero sair,
que inclusive foi o que o Nicola trouxe hoje, só que a gente sabe que o Nicola é garoto de recado, o empresário do Júnior, ele está forçando uma barra para a negociação acontecer, isso está muito claro. Então, obviamente, aquilo que o Nicola fala, ele fala o que o empresário está passando para ele. Ó, o Júnior quer sair, ponto. Ele pode até querer sair? Pode. Segundo o Nicola, o Botafogo conversou com o Júnior, assinou a possibilidade de um aumento salarial, mas o jogador estaria decidido, né, de chegar e quero sair. Eu não sei ainda se o Júnior vai sair. Não sei, a gente tem que aguardar. Agora, eu também não vou comprar a versão do Nicola 100%, né, minha gente? Vocês lembram que em maio de 2024, quando teve aquela situação do Cruzeiro, foi inclusive noticiado de que o Júnior tinha pedido para sair do Botafogo e que ele só não saiu porque o Textor disse não? Teve isso lá em maio de 2024. A mesma coisa está acontecendo agora. A mesmíssima coisa. O empresário do Júnior, ele joga dessa forma. Ele vai na imprensa, ele faz pressão, ele faz que o jogador quer sair, que quer sair, que quer sair, para conseguir o melhor acordo possível. Se o Júnior vier a ser vendido pelo Botafogo ao Atlético Mineiro, o que se fala é que seriam 8 milhões de dólares. Eu acredito que no mínimo, você deveria pedir 10. Sabe por quê? Primeiro, o Júnior tem contrato com a gente e é um contrato que ainda é de longa duração, vai até dezembro de 27, tá? Dezembro de 27. E segundo, vai facilitar a vida de um adversário direto aqui no Brasil? Atlético, tá querendo contratar o Júnior pro Cuca? Ah, então beleza, 10 milhões de dólares. Ah, mas 10 milhões de dólares. Ou então você oferece aí uma contraproposta que envolva, de repente, ali algum atleta que o Botafogo possa ter interesse. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Eu não facilitaria a vida do Atlético, não. E também não facilitaria a vida do próprio Júnior nessa saída, tá? Gosto muito do Júnior, mas já disse aqui, nessa questão das atitudes que são tomadas pelos empresários, jogador de futebol não é santo. Jogador de futebol normalmente é conivente, tá? Se o empresário do Júnior adota o mesmo modus operandi que teve lá em maio e o faz agora novamente, o Júnior, a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça dele não, tá? Não dá pra ficar fazendo do jogador de futebol coitado. Ah, coitado, ele não sabe o que o empresário dele tá fazendo, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história, mas fato é que o empresário ativou o protocolo Nicola e vai nesse embalo até a gente ter a resolução de toda essa questão. Saindo do Júnior e indo para um outro atacante, só que dessa vez falando também de uma proposta formalizada pelo Wendel. Lembra? 2024, o Wendel do Zenit, que foi revelado pelo Fluminense. Surgiu aquela notícia de que o Botafogo poderia contratá-lo, mas a coisa não avançou. Pois bem, já é alvo do Botafogo há bastante tempo. E segundo a BTB Esportes, você pode ter uma situação, cara, que olha, eu vou te falar, eu entendo que é bem interessante. Você pode ter o Wendel mais Arthur, tu lembra? O Arthur do Red Bull Bragantino, foi pro Palmeiras, foi pra Rússia, então, o Wendel mais Arthur, o Luiz Henrique vai pra lá e esses dois vêm pra cá. E eu sinceramente entendo que poderia ser interessantíssimo, interessantíssimo. Seriam dois jogadores muito legais, assim, de nível técnico, para você ter no seu elenco. O Luiz Henrique já vai sair mesmo, né? Só que aí tem aquela história. Existe a Fiorentina no meio do caminho. Temos no meio do caminho a Fiorentina. Segundo foi noticiado hoje, a Fiorentina, ela tá pensando, inclusive, em vender o Jonathan Ikoné por 10 milhões de euros para poder completar a diferença ali para aumentar a proposta para o Botafogo e conseguir a contratação do Luiz Henrique, tá? Essa proposta, então, da Fiorentina chegaria na casa dos 30 milhões de euros. E aí o Luiz poderia decidir. Vai para a Rússia? Vai para a Fiorentina? Existem essas possibilidades. Confesso a vocês que a ideia do Wendel mais Arthur vindo para cá e o Luiz Henrique indo para lá, pelo menos segundo foi noticiado pela BTB Esportes, seria muito legal, assim. Seria muito bom. Mas a Fiorentina envolve dinheiro, né, e tal. Eu sei que envolve dinheiro, mas a gente resolveria a chegada de dois jogadores que elevariam o nível técnico.
né? Então, assim, eu gostaria de ver isso acontecer. E você, Fogão? Venda para a Fiorentina ou essa troca? Luiz Henrique vai para lá, o Wendel e Arthur vêm para cá. O que você escolheria? O que você acharia mais interessante para o Botafogo? Saindo agora dessa situação do Luiz Henrique, né, envolvendo o volante Wendel e o ponta Arthur, a gente vai falar, claro, sobre o Gregory. Não podemos deixar de falar do Gregory aqui, né? A situação do Gregory é a seguinte. Você sabe, foi oferecido para ele um salário de 5 vezes mais do que ele ganha no Botafogo. Só que o Gregory, assim como o Júnior, tem contrato de longa duração com a gente. E, obviamente, o Botafogo não vai vender o Gregory por 2,5 milhões de dólares, não faz o menor sentido. E aí a gente tem duas versões. O Medeiros trouxe a informação de que o Botafogo só aceitaria negociar a partir de 10 milhões de dólares. Já o Gentili trouxe de que o Botafogo só venderia pela multa. E, segundo falam, a multa seria na casa aí dos 15 milhões de dólares. O Gregory, já falei sobre ele mais cedo, é um jogador importantíssimo, ponto de equilíbrio da equipe. Tem muita lenha para queimar ainda, caiu nas graças da galera. Mesmo que tenha sido expulso na final da Libertadores, ninguém ficou assim. Tudo bem, a gente ganhou, isso facilita. Mas as pessoas continuaram tendo aquele carinho pelo Gregory. Ele faz o gol no último jogo do Brasileiro, acaba sendo emblemático, né? O cara que foi expulso na Libertadores, faz o gol que de fato sacramenta o título de uma vez por todas. Eu não venderia o Gregory, tá? Agora, se o Al Rayyan chegar nas cifras aí de 10 milhões de dólares pelo menos, acho pouquíssimo provável que você veja o Botafogo decidindo outra coisa que não seja a saída do jogador. Porém, acho muito difícil Al Rayyan chegar nessas cifras, sinceramente. Muito difícil. Vale destacar ainda, Fogão, uma outra informação sobre o mercado da bola, tá? Pensa que acabou, não acabou não. Igor Jesus, lá na imprensa turca, deixa eu trazer aqui o nome do jornalista, né? O Burhan Terzi. Galatasaray teria conversado com o Igor, com autorização do Botafogo, só que ofereceu um empréstimo com opção de compra. E o Botafogo, então, quer saber de nada disso. Empréstimo com opção de compra? Negativo. Não existe a menor possibilidade. Assim, vou falar pra você, eu não sei se de fato isso daqui é confiável, né? Essa fonte aqui, um jornalista turco. Já temos um histórico aí do tal do Ekrem Konur, né? Que fala um monte e as coisas não acontecem. Então, se o Galatasaray demonstrou interesse no Igor e chegou com essa ideia de empréstimo com opção de compra, irmão, esquece que não vai rolar, né? O noticiário do Botafogo parece um grande saldão, mas é sempre importante destacar que o Botafogo não saiu aceitando proposta daqui e dali, tá? E o Botafogo não tá colocando os seus ativos no mercado à disposição de todo mundo. O que acontece é que com todo o destaque que a gente obteve com o título da Libertadores e do Brasileirão, naturalmente os holofotes estão sobre a gente. Então você vai ver toda hora alguma especulação, é normal, é natural. E a gente tem que saber lidar com isso. Não é porque teve uma notícia que todo mundo vai sair. Esse é um ponto super, super importante da gente simplesmente deixar assim, ó, às claras. Especulação, aquilo que é notícia de empresário, não sei o quê, isso é uma coisa. Saída concreta é outra. E o que eu tenho visto é muito botafoguense caindo nessa pilha de porque teve uma notícia, teve uma especulação, pronto. Agora não tem mais ninguém no Botafogo. E aí entra no desespero, né, num estado de ansiedade. Calma, respira. Respira. O Botafogo trabalha para poder manter os seus principais destaques. Caso contrário, a gente já teria aceitado um monte de proposta para lá e para cá. Caso contrário, o que é especulação, o que é uma mera possibilidade, já seria realidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma notícia, porque, meu irmão, tá sinistro. Não teve mais nenhuma notícia, então por hora é só. Eu tô indo nessa, amanhã eu tô de volta. Fechou? Beijo no coração. Até amanhã.